Bom, a essa altura do campeonato já não deve ser novidade para você que tudo é feito de energia. Absolutamente tudo é feito de energia. Se a gente pega um átomo, que é essa célula constituinte de todas as coisas que a gente vê, e se a gente quebra ela para compreender do que ela é feita, 99,9999% do material de uma célula é energia. 0,00001 é matéria sólida. E o átomo é a partícula que constitui todas as coisas que nós enxergamos aqui. Então fica claro e fica evidente que a matéria condensada da nossa realidade, ela é feita de energia, majoritariamente. E quando a gente pega para estudar o campo energético, isso não é misticismo, isso é ciência. Dr. Hawkins, ele criou uma escala, né, a escala de Hawkins, que mostra que a vibração mais baixa que existe é a vibração da vergonha. E isso nos traz já alguns insumos do que eu quero abordar no vídeo de hoje com vocês. De como a vergonha, ela é uma frequência que afasta a gente da nossa real natureza, da nossa potência, que afasta a gente de se conectar com o nosso campo magnético, com esse campo que parte do nosso coração a partir de uma vibração mais elevada e faz com que tudo comece a ser magnetizado para a nossa realidade. Só que quando existe a frequência da culpa, da vergonha, dentre outras densidades, esse circuito natural, ele fica bloqueado. E aqui a gente vai abrir um pouco para compreender o que significa a vergonha, como é que eu faço para soltar esse sentimento, como que eu faço para trabalhar essa frequência dentro de mim e trazer a luz da consciência para que a gente possa explorar. Como é que a gente pode se libertar dessa frequência que aprisiona o nosso ser, aprisiona a nossa essência. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira, mentora de desenvolvimento humano e espiritual e tô aqui hoje para trazer algumas clarificações com relação a essa frequência que eu comecei abrindo o vídeo desse canal. A vergonha. Antes de mais nada, eu quero que você pare e pense aí se nesse momento da sua vida você sente vergonha de alguma coisa sobre a sua aparência, sobre as suas condutas, sobre as suas coisas, sobre a sua casa, com relação a algum tipo de atividade que você execute. Por um instante, faça um scanner na sua vida e se permita se preencher de perceber onde é que existe a frequência da vergonha em você. Para um pouco e sente. Existe algo nesse momento da minha vida que eu me envergonhe por? Alguma relação que eu mantenha? A minha conduta com relação ao dinheiro, à amizade? Alguma coisa que faça com que você sinta essa vergonha sobre você? Essa reflexão ela já vai trazer pra gente uma bússola daquilo que a gente precisa focar atenção para corrigir. Porque se existe algo que você ainda sustenta e que você se envergonha por, saiba que isso está travando o fluxo da abundância nessa área da tua vida. Por quê? A vergonha, como a gente já falou no começo do vídeo, ela é um sentimento de baixíssima vibração. Então, tudo aquilo que eu continuo a nutrir a partir dessa frequência não tem como expandir, não tem como prosperar, uma vez que a energia está condensada em vibrações baixas que vão fazendo com que a energia primordial da vida que fluiria através do seu canal fique bloqueada pelo seu próprio julgamento. Porque a vergonha é algo que a gente sente sobre a gente ou que a gente sente com relação a outras pessoas, mas é uma energia desqualificada que parte do nosso canal. Ela não vem do céu primordial, ela não vem de Deus do alto, ela vem a partir da nossa desconexão com o sagrado. Então, quando a gente sente vergonha de algo, é porque a gente não consegue sentir respeito por aquilo. Respeito, em sua origem, no latim, vem de respicere, que quer dizer um novo olhar. Vale a pena olhar de novo, olhar com respeito, olhar novamente para uma questão e buscar um novo ângulo de visualização. E quando eu sinto vergonha de algo, a tendência da vergonha é fazer com que eu me afaste, com que eu me feche, com que eu fique reprimida, com que eu entre no casulo. A vergonha é uma programação que faz com que a gente não olhe novamente, não busque elevar a visão para enxergar de uma forma mais integrada. Por essência, a vergonha é uma programação que vai fazer com que você não consiga assumir que está com vergonha. Você se esconde, você tem a tendência de fechar e fingir não ver.
Então, essa é a grande chave, a grande virada para que a gente comece a compreender como desprogramar essa frequência, essa energia que, olhando por outra perspectiva do plano espiritual, é uma programação mental que faz com que a gente fique aprisionado e não consiga enxergar o nosso próprio poder de transmutar o que quer que seja. Porque a vergonha, quando ela está muito enraizada, ela faz com que a gente não consiga ver que a gente consegue transcender. Porque a gente fica preso na mesma faixa contraída de energia. É claro, dentro do planeta Terra, hoje, existem muitas energias que estão controlando o que nós chamamos da Matrix fantasma, que são essas programações artificiais que desconectam o nosso ser de se lembrar do que a gente é em essência, em natureza. Nós somos seres espirituais, seres eternos, infinitos, que estamos nesse momento lembrando dessa nossa natureza. Porque a Matrix fantasma, a rede que sustenta o planeta Terra, é uma rede artificial, cheia de programações que estão a serviço de nos desconectar da nossa real natureza, da nossa real essência. Porque uma vez que a gente se lembre do nosso poder espiritual, a gente já não é mais governado por essas frequências. E a vergonha, que está relacionada à baixa autoestima, que está relacionada a uma série de fraturas nessa nossa personalidade caída, nessa nossa personalidade inferior, ela precisa ser vista. Ela precisa ser vista e precisa ser transcendida, essa energia precisa ser requalificada para que a gente possa subir em vibração e para que a gente possa ancorar uma nova visão sobre a gente e sobre as nossas capacidades e sobre o que a gente pode materializar aqui na Terra. Se sentir envergonhado sobre qualquer coisa não vai te ajudar a expandir para nenhuma direção. Então, nesse vídeo, eu quero unicamente chamar atenção para que você veja aonde é que você ainda sente vergonha. Recentemente eu passei por uma experiência que eu fui cantar num coral e quando eu escutei a minha voz, eu senti muita vergonha. Na hora eu senti o meu corpo contrair e minha voz travar e eu acessei uma ferida da minha criança que foi reprimida em algum momento que foi expor a voz e a partir disso eu travei o meu laríngeo. E comecei a acreditar que minha voz era feia. Então, toda vez que eu cantava, eu sentia vergonha. E essa vergonha está impregnada no meu corpo. Só que uma vez que eu vejo isso, qual é a mecânica para que a gente possa transcender? Primeiro, assumir. A vergonha é uma programação que faz você se esconder. Então, o antídoto é aparecer, é assumir, é colocar no campo de visão e olhar para aquilo. Não mais rebaixar e deixar debaixo do tapete, fingir o que não viu e segue a vida. Se você identificou um ponto em você na qual você sente vergonha, coloca isso na tua tela, na tua frente e decida, comece a decidir agora, eu vou combater essa questão, ao ponto de não mais sentir essa vibração. Porque sabendo que essa vibração está aprisionando a sua potencialidade, a sua capacidade, por que você vai manter isso na sua realidade? Vamos começar a transmutar agora, desde já. A partir do momento em que você toma consciência que essa frequência está servindo para baixar a tua visão, para baixar o teu campo de compreensão, por que você vai decidir se deixar ficar nessa dimensão? Bora transmutar. Então, para que a gente possa combater essa vibração, é preciso lidar com muita atenção, com muito respeito e se recordar da sua real dignidade. Por que você está sentindo vergonha de você? Talvez você esteja buscando validação fora. Então, para que a gente possa mudar esse senso de poder interno, primeiro é você validando você. Por isso que o fator atenção, ele é primordial nessa questão. Se eu, no caso que eu dei nesse vídeo, sinto vergonha da minha voz e percebo essa vergonha e não faço nada com isso, em algum nível eu tô sendo desrespeitosa comigo, porque existe uma parte dentro de mim que quer cantar. E aí, se eu não atendo esse chamado da minha alma, a minha alma começa a sucumbir, começa a perder a força. E eu estou nutrindo o quê? Uma limitação. Porque a ideia de que eu não posso fazer, a ideia de que eu sou muito, que a minha voz é feia, a ideia de que algo em mim é negativo, isso já é uma crença de limitação. Já é algo que está impedindo a sua expansão e é preciso olhar com atenção. Então, qualquer ideia que você tenha sobre você mesmo que te leve a uma contração, saiba, isso precisa da sua atenção para que a luz possa entrar. Interessante, num livro que eu amo, que é As Chaves de Enoque, que traz que o pecado, na verdade, é continuar
executando e concordando com alguma limitação. O pecado é impedir a luz da nossa divindade de passar pelo nosso canal. Então, uma vez que a gente começa a ter a consciência de que é nossa responsabilidade requalificar as energias que aprisionam a nossa vida, seja pela ancestralidade, seja por qualquer fato que faz com que você não enxergue o potencial que você tem de subir em vibração, em dimensão, é sua responsabilidade requalificar. Então, uma vez que você tenha percebido que você sente vergonha de você, de alguma questão, de alguma relação, agora é necessário colocar o foco da sua atenção para mudar isso. O primeiro ponto, como a gente já trouxe, é assumir que sente vergonha. A segunda questão que a gente precisa fazer é dar amor e não negar. Eu percebi que eu tava com vergonha de cantar, eu fiquei nervosa, eu fiquei irritada, veio uma raiva. Só que perceba, o meu corpo sofreu um trauma, por isso ele sente vergonha, porque ele foi anulado. Então, uma parte de mim acredita que não é capaz de fazer tal coisa e por isso que se reprime. E se eu, na minha consciência atual, coloco raiva, coloco pressa, coloco alguma energia que não seja amorosa, que não seja empática, na verdade, eu tô mais prejudicando do que auxiliando que aquela energia, que aquele nó se desfaça. Então, depois que você assume que você tem vergonha de alguma coisa, é necessário colocar amor. E colocar amor, muitas vezes, é respirar no desconforto, tá? Eu tô sentindo vergonha aqui, mas eu vou ultrapassar essa vibração. Eu vou olhar com atenção e respirar naquela vergonha até que ela comece a se dissolver. Só que é preciso ter coragem, é preciso permitir rasgar esse véu que te aprisiona. A gente precisa, se eu tenho vergonha de fazer, se eu tenho vergonha de falar, se eu sinto repressão aqui, eu preciso romper essa membrana. E muitas vezes vai ser desconfortável. É desconfortável levar a consciência, porque é a luz entrando e rompendo esse plano ilusório das aparências. Só que não tem outro jeito para que a gente possa quebrar esses limiares e acessar o que é real. Então é sustentar o desconforto e fazer. Mesmo que a sua mente conte um monte de história falando que é feio, falando que não dá, falando que você não vai ser amado, enfim, não importa qual é a história que a mente conta. Se você sente a vontade de fazer algo e esse algo está sendo bloqueado pela vergonha, pela sensação de não capacidade, é seu dever. É seu dever transcender essa realidade, porque é só a partir disso que você vai poder enxergar que essa tua personalidade, ela já pode ir embora, já tá na hora de dizer tchau, já tá na hora de se desfazer dessa realidade e se abrir para uma realidade maior, na qual você já não mais se limita pelas crenças que aprisionaram a sua vida. Então, quero deixar, já para ir finalizando esse vídeo, que você perceba que tudo aquilo que contrai, toda a crença que faz com que você contraia o teu corpo, o seu coração, qualquer ideia negativa de contração parte de algo que é ilusório. Porque Deus, a vida, a fonte, é expansão. Então, se uma ideia te traz contração, investigue essa crença, olhe no fundo da essência do que é aquilo e não permita que essas coisas fiquem pairando na sua vida sem que você tenha a devida atenção e discernimento para transcender toda e qualquer questão que limite o seu coração. Então, o ponto central do que eu quero deixar aqui hoje é: presta muita atenção em você, no seu corpo, nas situações. Se você sente contração, sente vergonha, toma nota. Comece a anotar. Isso é uma prática que eu faço e auxilia muito o meu caminhar. Eu percebo na minha realidade algo que fez com que eu me contraísse, eu vou investigar aquilo. Eu vou levar a minha vida com a devida atenção. Quantas vezes a gente dá atenção para questões de outras pessoas, mas quando se trata da nossa vida, do nosso próprio caminhar, a gente não para analisar e para tomar ciência de que eu sou a responsável por mudar isso daqui. Então eu vou ter que pensar em estratégias para transcender isso aqui, mas é possível. O que não dá é para a gente se acostumar com a limitação e viver com aquela prisão. Não é preciso. A gente já está num momento em que a gente assume o comando e rompe esses grilhões e rompe essas estruturas, que são estruturas que vêm aprisionando toda a nossa ancestralidade, especialmente nós mulheres. Eu trouxe aqui o exemplo da voz.
nós fomos silenciadas por muito tempo. Então, essa questão da vergonha da voz, de sentir culpa, de se expressar, isso não é algo singular da minha encarnação. Isso acomete todas nós. E para que a gente possa se libertar disso, é preciso atenção com a própria vida, com o próprio caminhar, como eu já falei. Então, perceba onde é que você está sentindo vergonha de você, onde é que a sua mente está te iludindo com histórias que façam com que você fique descrente do seu poder. E decida, se comprometa a mudar isso através da luz do seu olhar, da sua consciência. É o respeito que você tem pela sua própria história que vai te dando força para que você avance no caminho da tua alma. Assuma o comando. Mapeia onde é que a vergonha está se apresentando para você, onde é que você se sente envergonhado, caso essa seja uma frequência presente para você, e faça o exercício de transcender isso, de colocar como foco ultrapassar esses medos. Sim, você vai estar agindo de modo não só a favorecer a sua vida, a expressão da sua alma, mas também a todos nós. Porque uma vez que eu venço as minhas próprias limitações, uma vez que eu supero a mim mesma, o meu campo vai ficando mais forte e vai iluminando o campo de outras pessoas. E nesse momento planetário, o que a Terra mais precisa é que cada um esteja assumindo a sua máxima potência. Porque só assim a gente consegue subir, se elevar. Uma vez que eu ilumino esses lugares dentro de mim, o meu canal naturalmente se torna auxílio para iluminar o canal de outras pessoas. E assim a gente vai crescendo junto. Ninguém ganha com você alimentando a vergonha, alimentando a culpa, alimentando essas vibrações que aprisionam. A gente precisa ir para coragem, para confiança, para expansão, porque assim a gente vai abrindo novos campos de dimensão aqui nessa realidade. Então é isso. Gratidão.